aluno, olá minha aluna, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo do direito penal. Vamos falar agora do artigo 2º do Código Penal. Preciso que você abra aí no seu material de apoio ou que você abra aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular, no seu Vademecum, o artigo 2º, para que você possa me acompanhar aqui e que eu possa te orientar da melhor forma para que você responda as questões da sua prova. Vamos lá? Artigo 2º diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Para começar, isso aqui é recorde de cobrança em prova e eu preciso sublinhar com você o que cai em prova aqui, tá? Esse artigo, pessoal, tem que estar cravado aí na mente de vocês. Isso cai sempre em prova e eles trocam pequenas palavrinhas que nós já estamos aqui mais do que acostumados, tá? Então vamos lá. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. O nome desse instituto é abolitio criminis, tá ok? Ou abolição do crime. Só que na sua prova não vai cair abolição do crime. A sua prova vai te cobrar abolitio criminis, que é extinguir aquele crime. Por exemplo, eu estou sendo processado ou já fui condenada, tá? Pelo crime A. Lá na frente vem uma lei que revoga, que tira o crime A, diz que deixa de ser crime essa conduta. Logo, eu estou livre, tá ok? Eu estou livre, mas eu estou livre do quê? Da execução da minha pena, tá bom? Livre da execução da minha pena e dos efeitos, pessoal, é isso que eu preciso que você saiba, dos efeitos penais da sentença condenatória. Eu estou livre da pena e dos efeitos penais da sentença condenatória. Cuidado, eu não estou livre dos efeitos extrapenais, dos efeitos cíveis, por exemplo, tá bom? Eu estou livre dos efeitos penais, mas não dos extrapenais. Não dos efeitos extrapenais. Desse não, tá ok? Professor, exemplo de um efeito extrapenal, dever de indenizar. Por exemplo, de efeito extrapenal, dever de indenizar. Exemplo, dever de indenizar. Tá ok? O artigo 2º, pessoal, ele cai muito em prova, tá? E ele cai justamente com essas pegadinhas, ele cai justamente com isso. Você precisa ter em mente que ninguém pode ser punido por um fato posterior que lei deixa de considerar crime. O nome disso é abolitio criminis, tá ok? Escreve abolitio criminis. Ok. Aí vírgula, e depois da vírgula que eles fazem a pegadinha, cessando em virtude dela a execução. Beleza, a execução da minha pena morreu porque a minha pena já não tem mais. E os efeitos penais, cuidado que o extrapenal não, da sentença condenatória. Perfeito? Diz ainda lá no parágrafo único. Lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, ou seja, eu vou ter aí uma novatio legis in melius, uma lei nova que melhora a situação do agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória, transitada em julgado. Pessoal, tudo em direito penal que melhora a situação do réu, eu aplico para ele. Tudo em direito penal que beneficia o réu, eu trago para ele, tá bom? Em direito penal, eu busco sempre favorecer o réu. Vamos lá, eu vou usar essa telinha aqui que eu tenho para explicar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, a lei posterior, então eu tenho um fato acontecido aqui, tá ok? F de fato, eu tenho um fato acontecido aqui, então eu tenho uma lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, reduzindo a pena, melhorando a progressão de regime, melhorando os requisitos de livramento condicional, que de qualquer maneira beneficiar o agente, aplica-se, eu vou aplicar aqui para esse agente, tá ok? Dos fatos anteriores. Mesmo que isso aqui já transitou em julgado, sim, a qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Melhorou a situação do réu, eu aplico para ele imediatamente essa lei posterior, tá ok? Professora, eu apliquei essa lei posterior para esse réu aqui, que já tinha trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
e ficou legal. Eu baixei, por exemplo, eu reduzi de 2/3 para 1/3, por exemplo, tá bom? O comprimento aí para ele conseguir algum benefício. Legal. Só que ele estava cumprindo, veio uma outra lei posterior, chamada, que era a Lei 1, chamada de Lei 2, que melhorou mais ainda a situação dele. Eu aplico de novo. Você pega a Lei 2, traz para cá, para esse réu aqui que cometeu o fato lá atrás, tá ok? E aplica essa Lei 2 novamente. Quantas vezes forem preciso, você vai aplicar desde que isso beneficie o réu. Toda vez que você tiver benefício para o réu, não importa quantas vezes, podem ser sucessivas vezes. Professora, surgiram 100 leis novas e as 100 leis beneficiaram a condição dele. Eu vou aplicar as 100 no caso dele? Vai aplicar as 100 sucessivamente conforme elas forem surgindo, aparecendo no caso concreto. Você vai retroagindo, porque isso melhora a situação do réu, tá ok? Professora, lá na frente veio uma aqui, ó, piorou tudo. O que acontece? A situação dele aqui já está garantida. Daqui não vai piorar, porque em direito penal eu nunca pioro a situação do réu, tá bom? Em direito penal, você sempre olha na perspectiva de benefício ao réu. Então, muito cuidado com o artigo 2º, caput, e também parágrafo único aí, tá? Do Código Penal. Vamos lá, princípio da continuidade das leis. Depois que uma lei entra em vigor, ela subsiste, ou seja, ela vai ficar no mundo jurídico até que lei posterior a substitua ou a revogue, tá ok? Cuidado, desuso de lei, costume, isso não revoga a lei. Uma lei só pode ser revogada por outra lei em sentido estrito, formal e material, tá ok? Lei só revogada por outra lei. Desuso, costumes não revogam leis, tá? Decisão judicial não revoga a lei. Muito cuidado com isso. Decisão judicial do STF em controle concentrado de constitucionalidade, isso revoga a lei? Não, não revoga a lei. Professor, o STF decidiu que isso é inconstitucional. Está revogado? Não, pessoal. Decisão judicial do STF em controle concentrado de constitucionalidade não revoga a lei, tá ok? O que ela faz, então? Essa decisão, ela retira a eficácia. Eu não vou conseguir aplicar, mas a lei existe no mundo jurídico, ela está ali. Ela só será revogada se vier uma outra lei falar, fica revogado a lei XYZ. Só assim, tá ok? Então, muito cuidado com isso em prova, tá, pessoal? Muito cuidado para falar que, por exemplo, dando um exemplinho na sua prova, que o STF julgou a lei do Estado X, que tratava sobre o assunto Y, inconstitucional e por isso ela foi revogada. Não, não, não. Decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade que declara inconstitucional uma lei, não a revoga. Uma lei só é revogada por outra lei e esta outra lei tem que ser uma lei em sentido estrito, formal e material, tá bom? Então vamos lá. O que acontece então? A decisão retira a eficácia, mas a lei está ali. Coloca o número da lei na internet para ver se ela não está lá. Ela está lá. Ela está lá. Sem eficácia porque eu não vou conseguir aplicar? Perfeito, sem eficácia nenhuma, porque o STF já declarou ela constitucional. Mas ela está lá, ela existe no mundo jurídico e ela não foi revogada, tá bom? Não existe lei irrevogável, não tem uma lei no nosso mundo jurídico, no nosso ordenamento jurídico, que ela é caracterizada como irrevogável. Até porque, por mais que uma lei seja antiga, tá ok? Eu só consigo revogá-la através de uma outra lei. E ela pode persistir no mundo jurídico por muito tempo. Claro, eu vou adaptando as situações a ela, mas ela pode persistir por muito tempo. Porém, irrevogável não, tá? Irrevogável não. Não é porque uma lei data de muito tempo atrás, de 1940, por exemplo, que ela é uma lei irrevogável. Não, a qualquer momento, o poder legislativo, né, pode, através de uma outra lei em sentido estrito, formal e material, revogar esta lei, tá ok? Leis temporárias e excepcionais são autorrevogáveis e nós vamos estudar as duas. Muito cuidado, tá, pessoal? Pode fazer um xizinho aí no seu material, um asterisco. Lei excepcional e lei temporária caem muito em prova.
Professora, mas eu estou fazendo prova para escrivão de polícia. Cai? Cai. Professora, eu estou fazendo prova para juiz. Isso vai cair? Vai. Professora, eu faço defensoria pública. Professora, eu faço para diplomata. Vai cair lei excepcional e lei temporária? Vai cair. Claro que com gradações e nível de dificuldade diferente, mas lei temporária e lei excepcional caem em tudo que é tipo de prova. Eu não tenho essa escolha. Olha, esse tipo aqui de cobrança só cai para a prova X. Não, pessoal, isso cai em toda e qualquer prova, tá ok? Geralmente, esse artigo está no seu edital. Geralmente, é muito difícil você passar por um edital que não tem o artigo 2º. Eu, particularmente, eu nunca vi, tá? Edital que não cai a lei temporária e lei excepcional, que não tem essa previsão editalícia. Então, muito cuidado. Elas são autorrevogáveis. Cuidado com os efeitos, tá? Elas são autorrevogáveis a depender da situação. Porém, os efeitos dela se prolongam, tá bom? E a gente vai estudar aí ambas. Vamos lá. Quando a gente fala em aplicação da lei, nós precisamos dizer que nós temos um instituto chamado de conflito aparente de leis, tá? Conflito aparente de leis. Professora, por que aparente? Porque, na verdade, não existe conflito. Só parece ter um conflito, mas, na verdade, não há conflito. E nós tratamos, e a doutrina trata esse assunto, como conflito aparente de leis, como conflito de leis penais no tempo, tá ok? Você pode encontrar com diversas nomenclaturas, mas é tudo igual, tá bom? Não tem diferença, não. O que acontece com esse conflito de leis? É quando uma lei ela passa a ser regulamentada de forma quase igual ou idêntica a uma lei anterior já existente, tá bom? Surge então o que nós chamamos de conflito ou de conflito aparente de normas, tá bom? Direito intertemporal. Ele é o que trata disso, o direito intertemporal, que é o conjunto de regras e princípios que solucionam o conflito de leis penais no tempo, tá bom? Então vamos lá. Como regra em direito penal, você vai adotar o princípio ou a regra geral do tempo regit actum. Tempus regit actum. Esta é a regra em direito penal. Esse é o princípio que você vai aplicar quando estamos falando em matéria penal. A lei do momento do ato é que vai regê-lo, tá bom? Aplica-se a lei penal que estava em vigor no momento em que o fato foi praticado. O que me importa é o momento da ação ou da omissão. A lei que estava em vigor hoje, no momento da ação ou da omissão, é a lei que vai ser aplicada ao meu caso concreto, tá bom? A lei do dia, a lei do momento da ação ou da omissão, a lei no dia do fato, é a lei que vai ser aplicada a este caso concreto, tá bom? Esse tempus regit actum, ele é um desdobramento do princípio da anterioridade do direito penal. Sim, nós já estudamos o princípio da anterioridade. Eu não preciso ter uma lei anterior, uma lei prévia, que comine o tipo legal e atribua a respectiva pena? Sim, é isso mesmo. E o tempo regis actum me diz que é esta lei que vai vigorar no meu caso concreto, no dia que eu pratiquei a ação ou omissão, tá bom? Mas eu preciso que você lembre do tempus regit actum, tá? Essa é a nossa regra aqui em direito penal. E como que a gente resolve aqui esses conflitos? Nós vamos partir, pessoal, de princípios para resolver os conflitos. E vocês não vão ter dificuldade nenhuma em resolver conflito, tá bom? Até porque, quando que a gente tem conflito? Quando que a gente tem um conflito aí na nossa vida? E eu sempre gosto de usar o exemplo. Você quer conflito? Se quer conflito, então case. Quer conflito? Case. Pessoal, desculpando a brincadeira, o case realmente é o que vai resolver aqui a nossa vida quando o assunto é conflito de leis penais no tempo. Então, quer conflito? Case. E você vai gravar o case assim para acertar as questões na sua prova, tá bom? Vamos lá. Princípio da consunção, princípio da alternatividade, princípio da subsidiariedade, princípio da especialidade, e nós vamos tratar um a um para que você não erre questões de prova, tá bom? Vamos lá. Princípio da consunção. Esse princípio da consunção, pessoal, ele está ligado diretamente com a absorção de um delito por outro, tá bom? Essa consunção e essa absorção, você vai sempre lembrar de um peixão tentando engolir um peixinho. Absorção, tá bom?
é um peixão grande que vai engolir um peixinho pequeno. Isso é absorver, é um crimão engolindo um criminho, tá bom? Assim você vai lembrar que é consunção. Isso é absorção, é um crimão absorvendo os criminhos, tá bom? É assim que funciona. Coloquei aqui para você. Existe uma relação aqui entre fins e meio. Existe uma relação entre fins e meios. Quer dizer que eu tenho um delito que é meio para praticar o outro. Exemplo. Eu quero furtar a sua residência, tá? Para que eu furte a sua residência, necessariamente eu preciso invadir o seu domicílio? Sim, como que eu vou entrar? Eu vou pular o muro da sua casa. Então, para que eu invada, para que eu furte o seu imóvel, necessariamente eu preciso invadir o seu domicílio. Em tese, quantos crimes eu responderia? Em tese, 2. Me perdoe. Em tese, 2, tá? Então, em tese, eu responderia por 2 crimes. Invasão de domicílio e pelo furto. Só que percebam que invadir o domicílio é meio necessário para que eu pratique o furto. Não tem como eu furtar a sua residência sem invadir o domicílio. Logo, o que vai acontecer? Princípio da consunção. O crimão, que é o furto, absorve o criminho, que é a invasão de domicílio. Tá ok? Então, eu não tenho conflito, eu não vou aplicar os dois, até porque um é o meio para a prática do outro, que é o fim. Aí eu tenho consunção, tá ok? Coloquei aqui, um crime é uma fase para o outro, sendo necessária a sua execução para que eu consiga praticar o segundo. Acredito que ficou bem claro aí no exemplo da invasão do domicílio e do furto. Vamos lá. Dentro de consunção, eu tenho hipóteses, tá? Eu tenho crime progressivo, progressão criminosa, antefacto impunível e pós-factum impunível. Professora, cai em prova? Cai, tá? Cai em prova por quê? Esse é o meu desdobramento da consunção e é bem facinho, tá, pessoal? Nós vamos aqui conversar um a um para que você não tenha dúvida nenhuma como que a gente resolve esse conflito aparente de leis no tempo. Quando eu falo em crime progressivo, eu estou falando que para ser cometido o crime mais grave, o agente necessariamente, não tem outro jeito, ele necessariamente deve praticar um crime menos grave, tá bom? A gente chama isso aqui de crime de ação ou crime de passagem. Eu tô tendo dolo, eu não tenho alteração de dolo e esse é o pulo do gato. Eu tenho um dolo único, tá bom? O dolo é único. Ele sempre quis o mais grave. Eu, por exemplo, eu quero furtar a sua casa. Necessariamente eu tenho que invadir o seu domicílio? Necessariamente. Eu queria invadir seu domicílio? Não, o que eu quero é furtar a sua casa, o que eu quero é furtar a sua residência. É o meu único dolo, é a minha única vontade. Logo, eu preciso fazer este crime de passagem, que é a invasão de domicílio, para que eu entre no seu imóvel e furte os seus bens que lá estão. Necessariamente. E eu tenho dolo único, tá bom? Coloquei aqui outro exemplo para vocês. Exemplo homicídio. Eu quero te matar. Para eu te matar, necessariamente eu tenho que causar lesão corporal? Sim, necessariamente eu tenho que te lesionar para te matar. Então eu vou responder por lesão corporal e homicídio? Não, princípio da consunção. O crime grande, que é homicídio, absorve o peixão com peixinho. O peixão, que é o homicídio, ele come o peixinho, ele absorve a lesão corporal. O que eu queria desde o começo? Desde o começo eu queria matar você. Desde o começo, dolo único. Necessariamente eu precisei te lesionar para isso, ok? Muito bem. Claro, coloquei aqui um adendo. A lesão corporal não pode ser punida 2 vezes como parte do todo, né? Justamente, não tem como eu te punir aí por lesão mais homicídio, porque no caso concreto aplicarei o princípio da consunção. Para desdobramento em fins de prova, caso caia esse exemplo, é consunção na modalidade crime progressivo. Falou em crime progressivo, falou em dolo único, tá? Crime progressivo, falou em dolo único. Eu não tenho mudança de dolo. Eu tenho um único dolo. Meu dolo final é esse. Só que para chegar aqui eu preciso necessariamente cometer outros delitos e todos ficarão absorvidos pelo que eu realmente queria, tá bom? Tranquilo?
Outra situação é a minha progressão criminosa. Opa, na progressão criminosa eu já tenho uma alteração do dolo, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lacon Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursandos, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lacon Cursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!